E o texto está em Lucas 4, de 1 a 44. Não vou lê-lo, porque não tenho tempo para isso. Mas você vai deixar aberto aí e a gente vai passear por esse texto. E nós vamos ver algumas coisas importantes aí, e concluindo com o texto de Lucas 24, 45 a 47. Eu dei um tema para a nossa conversa. E o tema da nossa conversa aqui é Cristo modelo para uma igreja verdadeiramente missional e missionária. Essa é a nossa conversa aqui. De cara tem duas coisas aí. Primeiro, nós temos um modelo. Cristo é o modelo. E óbvio, né? Já foi dito aqui. Ele é a nossa referência principal. Modelo, Cristo, padrão a ser seguido, a ser vivido. E quando eu estou a ser vivido, isso não está sendo colocado apenas como retórica. O Cristo é para ser ouvido, conhecido e vivido. E ele é um modelo não apenas de referência do que fazer, mas nele fazer. Com ele, por ele e para ele. Então, quando pensamos numa igreja verdadeiramente missional e missionária, tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Esta palavra missional é uma palavra mais recente. É uma palavra que tem trazido algumas dificuldades, especialmente porque há um certo grupo que empoderou-se com esta palavra, desta palavra, e dizem que esta palavra pertence a esse movimento, um movimento urbano de plantação de igreja. E aí então surgiram com esta palavra missional, inclusive tem livros escritos, eu não vou citá-los aqui, mas tem livros escritos nessa direção. Existe, por exemplo, uma denominação chamada Igreja Presbiteriana Missional, um grupo que saiu da IPB e criou essa igreja em Belo Horizonte. Então, se você entrar no site, você vai estar lá, Igreja Presbiteriana Missional do Brasil. Então existe até denominação, né, com esse nome, missional. Mas o que esse povo está dizendo? O que eles estão querendo trazer com essa novidade? É uma novidade, é uma palavra nova. O que eles estão dizendo é o seguinte, que a igreja perdeu-se, na sua história, o ser missional. Que negócio é esse? O ser missional. E ela se tornou missionária. Eu fiquei pensando, onde esse povo quer chegar? Não é a mesma coisa? Ser missional e ser missionário não é a mesma coisa? Para muitos não. Para muitos ser missional é viver Cristo intensamente todos os dias da sua vida. Na sua escola, na sua casa, onde você estiver. É viver Cristo. É entender o que Paulo disse: o meu viver é Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É entender o que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou faça como eu faço, porque eu faço como Cristo faz. Então, ter essa ousadia de viver intensamente a vida em Cristo, de tal maneira que o testemunho de Cristo é algo visível, tangível, pelas pessoas que nos cercam. A começar pelos da nossa própria casa. Essa é a ideia que está por trás da palavra missional. Para os missionais, entendem que a igreja missionária é uma igreja que se entende missionária por participar através de ofertas ou de conferências missionárias em projetos missionários, mas que no seu dia a dia está distante dessa vida missional. Vive um dia a dia que não necessariamente vive Cristo. Terminou o culto de domingo à noite, começou a segunda, aí é outra história. Então eu vim para o culto, tive um culto, adorei a Deus, levantei a mão, chorei, esperneei, etc, etc. Né? Então eu cultuei a Deus. Segunda-feira é outra história. Comecei uma segunda-feira diferente, e agora meu trabalho aqui não tem nada a ver. Então, a igreja pode, e de fato até concordo em parte com esses, que tem acontecido mesmo. De pessoas que dizem assim: não, mas eu já dei minha oferta, eu já terceirizei a evangelização, eu já paguei o missionário, que ele faça bem. Então essa é a ideia que muitos passam,
não entendendo que ser missional e missionário, a meu ver, é a mesma coisa. É só uma questão terminológica. Não tem diferença. Eu aprendi isso no útero da minha mãe. Eu sou presbiteriano terceira geração. Desde pequenininho, no útero da minha mãe, eu já aprendi a ser missionário dentro da ideia de ser missional. Ou seja, eu tenho que viver de tal maneira Cristo aonde eu estou e testificar de Cristo aonde eu estou e também para longe de onde eu estou, orando e investindo. Eu aprendi isso no útero da minha mãe e ela já fazia isso. Já está com o Senhor, mas me ensinou com a sua própria vida. Com o meu avô, que foi plantador de igreja, em 1914 ele já era presbítero, em lugares difíceis do Nordeste, no sertão de Sergipe. Já fazia isso. Já vivia Cristo e testificava de Cristo. Então não há diferença, mas parece que essa palavra surge para fazer com que a gente tenha um debate, né? E tenta entender o movimento de Deus em missão e na missão. E aí então que eu chego nesse texto e nós vamos caminhar juntos então. E é rápido. Primeira coisa, uma vida missional e missionária, tendo Cristo por modelo, ela só pode ser vivida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Vejam aí o verso 1 e verso 14. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Primeira coisa, e parece até óbvio, né? Não se faz e não se vive a vida cristã e nem a vida missionária sem a unção do Espírito Santo de Deus, sem estarmos de fato convertidos a Cristo, batizados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, colocados no corpo de Cristo, e a partir desse ato salvífico, redentivo, quando a fé nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, para crermos no sacrifício vicário do Cristo por nós, a partir desse instante somos habitação de Deus, casa espiritual de Deus. O Espírito Santo está em nós, mas é preciso que nós tenhamos mais e mais e mais do seu Espírito. E Paulo vai dizer isso: enchei-vos do Espírito, de maneira comunitária, e não individual, de maneira comunitária, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós vivemos um tempo de desigrejados, que acham que é possível ser cheio do Espírito Santo na sua própria casa. Desculpe vocês que estão em casa, talvez por alguma razão não pôde estar aqui, eu quero crer que seja só por isso. Mas não se pode ser cheio do Espírito Santo individualmente. Quando Paulo fala a respeito da plenitude do Espírito, de sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, ele fala que isso tem que ser comunitariamente. Ele diz: enchei-vos com salmos e hinos e cânticos espirituais, congregacionais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que eu vou me sujeitar ao meu irmão se eu não convivo com meu irmão? O Senhor trabalha com a igreja, e a igreja não é indivíduo, a igreja é gente, mais de um. Eclesia é ajuntamento de pessoas que Cristo ajuntou para estar junto, e estando junto, tornando-nos cada vez mais plenos de Deus, e o fruto do Espírito estará presente na nossa vida. Não se faz a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Quando alguns acharam que era possível fazer isso, o que aconteceu com eles? Paulo, os demônios conheciam, mas aqueles, eu não conheço vocês, e apanharam dos demônios, porque achavam que podiam expulsar demônios sem o Espírito Santo do Senhor. Levaram a maior surra lá em Atos dos Apóstolos. Não se brinca com o inferno se você não está cheio de Deus. Não se brinca com o inferno. Nossa batalha é espiritual, é contra principados e potestades. E portanto não há poder em nós mesmos para enfrentar o inferno no dia a dia
na evangelização dos povos, sem que estejamos plenos do Espírito Santo do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, sujeitando-vos, adorando a Deus, submetendo-se ao Senhor. Aliás, é isso que Tiago vai dizer. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós só estaremos sujeitos ao Senhor na medida em que nós nos entregamos mais e mais à ação diretiva do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E foi isso que Cristo fez. Ele não foi combater Satanás sem antes ter recebido o Espírito Santo. Ele só foi para o embate quando ele estava cheio do Espírito Santo, que veio sobre ele no ato do batismo de João. E aí então ele foi levado para o deserto. E aí ele pôde combater a Satanás e vencê-lo, porque ele estava pleno de Deus, na sua humanidade, a sua plenitude, como Deus estava presente com a vinda do Espírito Santo. E ele prometeu isso aos seus discípulos: eu vou e eu preciso ir, porque se não for, o Espírito Santo não virá e habitará em vocês. E em Atos 1:8 ele diz aos discípulos: enchei-vos, melhor, fique aí em Jerusalém, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, a começar por Jerusalém até os confins da terra. E eu gosto muito da palavra testemunho ali, quando o Senhor diz aos seus discípulos. A palavra testemunhar aí não é alguém que viu um fato e vai relatar esse fato. Quando ele fala do testemunhar aí, ele está dizendo: vocês serão meus mártires. A palavra testemunho, diferente dos outros lugares, é martorel. E martorel aí quer dizer mártires. Vocês terão o poder, pela presença do meu Espírito em vocês, de até morrer pelo meu nome, porque eu estarei em vocês, com vocês e por vocês, mesmo até que a morte possa chegar no testemunhar de mim. Vocês terão poder através da minha presença em você, ao ponto de ser martirizados, se necessário for, por causa do meu nome. Primeira coisa, ser cheio do Espírito Santo de Deus, vivenciar a vida missional e missionária na plenitude do Espírito. Segunda coisa, que para nós reformados é muito caro: não se faz a obra de Deus sem um conhecimento escriturístico, sem uma fundamentação teológica. Às vezes há uma discussão entre missiologia e teologia. Para mim, isso não existe, é uma coisa só. Teologia e missiologia é uma coisa só. Elas não se degladiam entre si, são importantes entre si. E o que Cristo faz? Ele não vem reinventar a roda. O que Cristo faz nada mais é do que cumprir com as Escrituras. Vejam o verso 15. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O que estava escrito? Que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, pelo que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 20. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. O que Cristo está ensinando aqui para nós, como igreja, sua igreja, seu povo, que continua a sua obra, é que nós precisamos conhecer as Escrituras. E precisamos dizer: está escrito. Não é profetismos ou profetadas, não é sonhos e nem visões, é o que está escrito. Jesus não disse aqui: olha, eu tive um sonho essa noite e aí um anjo me falou que eu tenho que fazer isso. Não, ele disse: está escrito, os profetas já disseram o que eu viria fazer, e eu estou fazendo exatamente o que os profetas anunciaram que eu faria. E portanto a igreja do Senhor, que imita o seu Senhor,
que vive sob a direção contínua do Espírito Santo de Deus, ela precisa conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer e nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. O povo se perde por desconhecer as Escrituras. Quando testemunhamos da graça de Deus em Cristo, precisamos testemunhar daquilo que está escrito. Eu tenho ouvido por aí muito testemunhos, né? Às vezes eu vou em algumas conferências missionárias que eu sou convidado e eu passo cada saia justa, viu, Otoniel? Que não é fácil. Uma delas é de ouvir testemunhos. Por que testemunhos? Porque as pessoas começam a dizer assim: porque eu era bandido, porque eu matei fulano, ciclano, não sei quem mais, enfim, levei 10 facadas e não sei o que, aquelas histórias assim terríveis, né? Eu era traficante, vendia não sei quantos quilos de droga e tal, e fazia tudo, tinha dinheiro para tudo, né? E aí no finalzinho, ele diz assim: mas Jesus mudou a minha vida. Aí eu fico olhando para aquilo, 1 hora ele falou das desgraceiras da vida dele, e em menos de 3 minutos ele falou que Jesus mudou a vida dele, e triste, porque ele agora não é mais rico, agora ele não é mais isso, não é mais aquilo, perdeu tudo, né? Parece que ele, quando dá esse tipo de testemunho, né, a pessoa fica triste porque Jesus mudou a vida. Está triste. Mas Jesus mudou minha vida. Gente, tem que falar mais de Jesus e menos de si mesmo. É mais Jesus que tem que ser anunciado. Mais Jesus, menos nós. Mais Jesus, menos a igreja. Mais Jesus, menos as coisas nossas. O que o mundo precisa é de Jesus. Precisa ouvir quem Ele é, que fez, o que faz e o que fará, por ser Ele Jesus. E é isso que Ele diz aqui. Está escrito. Vocês conhecem o que está escrito. Então eu estou aqui para cumprir o que está escrito. Simples assim. Eu gosto muito do Chicó. Já ouviram? Lembram? Já assistiram o filme? O Alto da Compadecida? Agora já viram, né? Eu gosto muito do Chicó. Que na verdade o autor, né? Ele diz que é ele, né? O Chicó é ele. Suassuna, isso, né? E aí, o que o Chicó fala? Só sei que é assim. Essa é a frase do Chicó. Só sei que é assim. Então nós precisamos dizer para as pessoas: diz as Escrituras, e eu só sei que é assim. Porque é nela que eu creio, e ela é assim. Ela é a verdade de Deus, essa é a minha verdade. E é nela que eu vivo a verdade. Essa verdade que transforma, essa verdade que transforma a eternidade para todos nós em Jesus, que é a verdade. Então, segunda coisa, uma vida missional e missionária, ela é centrada nas Escrituras. Tem que ser centrada nas Escrituras. E temos que conhecer as Escrituras. Nós temos que desejar o conhecimento das Escrituras, como diz no Salmo 19. Porque ela é mais preciosa do que o mel dos melos. Tem que ser o alimento da nossa alma todos os dias. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos saborear as Escrituras. Precisamos nos alimentar das Escrituras. Fique sem água que você vai ficar demente. Você precisa tomar 2 litros de água por dia no mínimo. Sem água dá demência. Sem água você morre. Sem alimento você morre. Mas tem muita gente morta espiritualmente porque falta a água da vida, que é Jesus, porque falta a palavra da vida, que é a palavra eterna do Deus eterno. Que você não seja um desses moribundos, mas você é alguém alimentado, retroalimentado todos os dias pelas Sagradas Escrituras, para poder testemunhar e dizer: assim está escrito, é assim que tem que ser. Terceira coisa importante desse texto, verso 38 e verso 40. Uma vida missional e missionária, ela só pode ser realizada porque tem, ou por quem tem
um coração compassivo. Cheio de compaixão. Olha o verso 38, o que Jesus diz? O que ele fez? Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Aí é um negócio meio complicado. Mas, ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Verso 40. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermo de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, por ser ele o Cristo. Eu gosto do texto lucano, porque o texto lucano, ele traz essa sequência de forma cronológica, diferentemente dos outros evangelistas. Mateus não teve essa preocupação cronológica, nem Marcos, nem tampouco João. Mas Lucas, ele teve essa preocupação de colocar de forma cronológica cada uma das ações de Cristo. Então essa cronologia que traz para nós esta realidade de uma vida missional e missionária, em que Cristo, cheio do Espírito Santo, ele vai ser tentado, vence Satanás, dá início ao seu ministério. E ele o faz centrado nas Escrituras, dizendo: está escrito, é assim que eu vim fazer e é assim que vou fazer. Mas ele faz também com um coração cheio de compaixão pelos doentes, pelos perdidos. E ele ia por vilas e cidades com um coração cheio de amor para curar as feridas da alma e do corpo das pessoas. E a igreja tem essa responsabilidade, a mesma do Senhor, de olhar para o mundo com esse olhar da compaixão, com esse olhar com que Deus ama as pessoas, e amou a você, amou a mim, amou a nós. Precisamos ter esse mesmo coração compassivo, de olhar os feridos, de olhar os moribundos desta vida. Salomão, um dos grandes missionários transculturais veterotestamentário, e talvez um dos primeiros a orar em favor dos povos não alcançados. Se você que lê, já leu e releu, segundo Crônicas 7, você vai ver que Salomão, na sua oração, ele ora por todos os povos. E é Salomão que vai dizer em Provérbios, diz assim: ó, se você não disser ao perdido, Deus não saberá? Deus que sonda a mente e o coração não saberá? Então salvos que estão cambaleando, indo para serem mortos. Esse é o desafio missionário salomônico. Salvos que estão indo para o inferno. Salvem. Deus saberá se você fez ou não. Então é responsabilidade nossa, como corpo de Cristo, como igreja que somos, habitados pelo Espírito Santo de Deus, conhecedores das Sagradas Escrituras, amar com o coração com que Deus ama as pessoas. Só a igreja pode fazer isso. As pessoas, muitos fazem, mas o amor de Deus, e com o amor de Deus, no cuidado para com as pessoas, só a igreja do Senhor pode fazer isso. Só a igreja do Senhor pode fazer isso. Há cerca de 14 anos atrás, eu comecei um projeto lá em Piracicaba. Eu estou lá há 18 anos, eu tenho lá a Associação Presbiteriana de Filantropia. É uma associação que temos lutado muito para existir enquanto associação. E nessa associação eu comecei porque eu vi muitas crianças com síndrome de Down sendo cuidadas por espíritas. Crianças com outros problemas de ordem intelectual e mental na igreja, sendo muitas vezes discriminadas na própria igreja, não sendo recebidas, acolhidas como deveriam. E aí aquilo me pesou. Me pesou quando eu tive que ir, há mais de 30 anos atrás, ao hospital com a zeladora da igreja, para conhecer o seu netinho que havia acabado de nascer. E quando cheguei no hospital e olhei para aquela criança, imediatamente eu vi que ele tinha síndrome de Down. Naquela época não tinha ainda os exames que já adianta, mas também não resolve, né? Mas adianta dizendo que tem o problema. Pelo menos para prepararem os pais. E aí o médico
amigo, presbítero de uma igreja, veio e disse assim: pastor, isso é coisa de pastor, o senhor que vai ter que dizer. Mas é amigo da onça mesmo, né? Eu disse: não, é com você, você que é pastor, você que cuida agora, você que vai ter que dizer para a mãe e para a avó que esse menino, que nasceu de uma gravidez que não deveria ter acontecido. E aí eu tive que dizer. Coisa difícil. Família pobre, paupérrima, sobrevivia toda a família com o salário dela de zeladora, marido alcoólatra, situação complicada. O que fazer? O que você faria? Trouxe aquela criança para a igreja e diz assim: essa criança é filha da igreja, será o nosso menino, e nós vamos cuidar dele, da mãe, da avó e da família. Eu tive o privilégio de, há 2 anos atrás, voltar lá em Anápolis e abraçar o meu Batatinha. 32 anos. 33 agora. Mas aquilo ficou tão fortemente no meu coração. Eu disse: ainda vou começar um projeto para cuidar dessas crianças. Pela graça de Deus, há 14 anos eu comecei. Tenho 30. Mas eu ouvi de líderes, viu, reverendo? De líderes, de presbíteros e de diáconos: pastor, quando é que esses meninos vão fazer profissão de fé e batismo? Quando é que eles vão dar dízimo? Só fica sujando a igreja. Percebem? Como é o seu coração? Como é o nosso coração? Manter uma entidade social nesse país, especialmente em crises financeiras que a gente está vivendo, não é fácil. Primeira coisa que se tira é de obra social, os recursos. Mas sabe, eu sou abençoado. Eu chamo meus meninos, mas a maioria tem de 18 a 60 anos. E muitos dos pais dessas crianças, alguns já morreram. E outros já estão com seus 70, 80 anos. Não tem mais como cuidar deles. E nós podemos cuidar deles de 1 às 6 da tarde. Com alimentação, com música, com oração, com cuidado através da psicóloga, da assistente social, da fonoaudióloga. São 5 funcionários que eu tenho. Me custa R$15 mil por mês. Gente, não é fácil. É fácil ter um coração de compaixão. Ah, eu amo o africano que está lá na África. Ah, eu amo o índio que está lá na selva, que você nunca viu, nem sabe o cheiro que ele tem. Eu estou falando de compaixão que toca, que abraça, que traz para o peito e que diz: Jesus ama você porque eu amo você, porque eu vou dar o melhor de mim por você, para que você tenha o melhor que eu tenho, que é Cristo na sua vida. Foi isso que Cristo fez. Compaixão. Ele não só disse para os seus discípulos: ame as pessoas. Ele amou as pessoas. E ele revelou o quanto amava, cuidando delas, sarando as suas feridas. De forma compassiva, com paixão, com amor. Precisamos amar mais. Tem uma música aí, né, secular, que diz assim: é preciso amar como se não houvesse amanhã, né? É preciso amar como se não houvesse amanhã. Precisamos amar como Cristo amou, como Cristo cuidou. Paulo lembra lá da nossa jornada na Bolívia, né? Coisa complicada, difícil, tanta gente complicada, né? Não. É preciso amar. Sabe, quando eu estou estressado, porque crente estressa a gente, né, pastor, de vez em quando, né? Então, quando os crentes me estressam, com picuinhas, procurando pelo em ovo, que termina o culto e diz assim: ah, pastor, aquele fulano lá não me cumprimentou, acho que ele não gosta de mim. Ai, meu Deus do céu. Aí tá bom, minha irmãzinha, vou orar, vou falar com o irmãozinho lá para ele te cumprimentar domingo. Oh, meu Deus. Aí quando eu fico estressado pela crentaiada que estressa a gente, e eles sabem porque eu falo isso para eles,
Vocês me estressam com coisa que não devia me estressar. Eu tenho essa liberdade de falar com eles. E aí, o que eu faço? Eu vou lá, sento com eles. Eles fazem a festa. Fizeram meu aniversário, foi a melhor comemoração de aniversário. Olha, que a minha SAF lá não escute isso, viu? Porque elas também fizeram, viu? Elas fizeram uma festa lá para mim e tal. Mas a melhor festa foi a que eles fizeram para mim. Foi bênção. E eles estavam tão ansiosos com a minha chegada. Eu estava saindo de uma reunião aqui em São Paulo, e eles ficaram lá com uma ansiedade tão grande, que alguns até surtaram. Literalmente, porque eu tenho alguns meninos lá que têm, além de síndrome de Down, alguns têm outros tipos de problemas mentais. E eles ficaram tão ansiosos com a minha chegada, que 2 deles surtou lá, que tiveram que controlar a psicóloga e todo mundo. Porque já estava querendo arrancar o cabelo, eu não chegava. Mas quando eu cheguei, que festa! Cada um fez um desenhozinho do jeito deles, e vieram me abraçar e me beijar. Eu saí dali abençoadíssimo. Como é bom ser beijado por um Down. Maravilha. Outros problemas de ordem mental terríveis. Uma das meninas, a gente ensina o A para ela hoje, amanhã ela não sabe que aprendeu hoje. Amanhã ela não vai saber que aprendeu hoje o A. Ela vai ter que aprender de novo. Compaixão, queridos. Compaixão. Olhe para essas pessoas. Eu estou citando esse, mas tem tantos outros exemplos aqui que eu poderia dar. Quando eu fui para a Índia, fui conhecer o que Madre Teresa de Calcutá fez. Até tirei uma foto do lado do túmulo dela. Fiz questão de tirar. Falei assim, vou tirar uma foto aqui. Pelo menos o cadáver dela está aí dentro, né? Mas eu fui conhecer o que ela fazia. Porque tem tanta gente falando de Madre Teresa de Calcutá. O que aquela mulher fazia? E aquela mulher, sabe o que ela fazia? Nada de excepcional do ponto de vista para ser ou para receber, se a gente for olhar, né, nesse olhar que a gente tem, tão crítico que a gente tem. Ela simplesmente pegava aquelas pessoas das classes mais, enfim, pobres, que tem isso na Índia, embora a Constituição indiana proíbe, mas isso, as castas indianas ainda é algo muito forte. O que ela fazia? Ela pegava aquelas castas, as pessoas dessas castas mais pobres, totalmente discriminadas pela sociedade, que morriam nas ruas. Ela pegava essa pessoa que estava morrendo e levava e colocava numa cama, para ela morrer na cama. Isso é o que a Madre Teresa de Calcutá fazia. Ela dava uma morte digna para as pessoas que morriam nos gramados, na beira da calçada, morriam e depois eram jogadas no rio, porque nem dinheiro para serem cremadas elas tinham. Então tinha que ser jogado como lixo. E o que Madre Teresa de Calcutá fazia era simplesmente pegar essas pessoas, colocarem numa cama e deixar morrer com dignidade. Se alguns ela conseguisse salvar, ótimo. Mas a principal missão dela era dar morte digna para essas pessoas. O que você tem feito? O que você tem feito? Ame mais as pessoas. Eu creio que a gente vive num mundo de shopping centers, de consumo, consumo e consumo. E a gente está deixando de olhar para as pessoas que estão passando ao nosso redor. Amanhã, faça esse exercício. Olhe no olho de alguém e faça a pergunta sincera: está tudo bem? Mas espere, porque com certeza essa pessoa vai dizer: não, não está tudo bem. Mas você vai ter o compromisso de ouvir essa pessoa e de dizer: eu quero ser o seu ouvido hoje. É um gesto muito simples. As pessoas estão precisando de gente que olhe no olho e que diga: está tudo bem com você? Compaixão.
cuidado amoroso para com aqueles que sofrem e que padecem. Seja mero ouvido, você já estará exercitando a compaixão. Por último, verso 44. O que Jesus faz? Ele diz aí que ele saiu do seu lugar, 42, até o 44. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Jesus exercitou o seu ministério missional e missionário sem fixação geográfica, sem limitação geográfica. Ele disse: está certo, tem necessidade aqui, óbvio que tem, mas eu preciso ir para as outras cidades também. Lá precisam ouvir também, lá tem gente para ser curada, lá tem gente para ouvir o evangelho do reino, eu preciso ir para os outros lugares. E hoje nós estamos na mesma situação, ainda a gente precisa ir para outro lugar, a gente precisa ir para as outras cidades, a gente precisa ir para os povos. São 6.600 povos no mundo, ainda por ser alcançados. Só povos em situação de aldeamento são mais de 2.900 povos, 700 milhões de pessoas em situação de aldeamento no mundo todo. Só temos 340 Bíblias traduzidas em todo o mundo, com mais de 3.000 línguas faladas. Olha o desafio que temos diante de nós, a igreja do Senhor. Eu falei do desafio do Brasil, dos quilombolas, dos ciganos, dos indígenas. É um grande desafio, e eu e você podemos fazer parte desta missão de Deus. Sabe por quê? Deus é que está missionando, não sou eu, nem a agência, nem a igreja, é Deus. Mas Deus quer usar você e a mim, para realizar a sua missão. Quem está em missão é Deus, não é a igreja. Quem está em missão não sou eu, é Deus. E Ele quer missionar através de mim, porque Ele só pode fazer através de mim. Embora Ele tenha poder para fazer, sem que eu esteja indo, Ele vai fazer. Mas Pedro diz que os anjos anelaram vir e eles não vieram, porque Deus usa aquele a quem Ele transformou com a sua graça salvadora em Cristo Jesus. E quem foi transformado foi você. Quem foi transformado fui eu. Então Deus missiona através de mim, através de você, para alcançar o outro. Então nós não podemos ficar limitados às nossas paredes, não podemos ficar limitados ao igrejismo, aos momentos litúrgicos. Não, nós precisamos ser igreja 24 horas, como povo de Deus, 25 horas se for necessário, todo o tempo, anunciando e falando da graça de Deus salvadora em Cristo Jesus.